Boa noite, pessoal. Eu me chamo Igor e vou estar introduzindo aqui o trabalho final de LFA com o tema de como a teoria da computação mudou o rumo da história mundial. Além de mim, a Caroline Cardoso e o Rafael Silva Mendes também vão estar apresentando. Então, vamos dar início aqui. A gente vai abordar através de 3 tópicos, começando com o século XX e a teoria da computação. Logo em seguida, a gente vai passar para a parte dos impactos na história e seus desdobramentos. E por último, mas não menos importante, o impacto no mundo em que vivemos hoje. A gente vai fazer esse questionamento. Então, começando aqui com o século XX e a teoria da computação, a gente fala sobre a teoria da computabilidade e também a máquina de Turing. A máquina universal de Turing ela é um conceito teórico proposto pelo matemático britânico Alan Turing. Ela é capaz de executar qualquer algoritmo computacional que possa ser expresso como uma sequência de instruções. Esse conceito ele foi fundamental para o desenvolvimento da teoria da computabilidade e também estabeleceu as bases para a compreensão dos limites e também as possibilidades da computação. E com base também nessa teoria, o Turing aplicou algumas outras teorias no dispositivo que ele testava várias entradas de uma dada mensagem, conhecida como bomba. E durante a Segunda Guerra Mundial foi fundamental para os exércitos aliados conseguirem interpretar as mensagens codificadas realizadas pelo equipamento Enigma, o equipamento utilizado pelos alemães para transmitir as suas mensagens. Também vou falar sobre a teoria aqui da informação, tendo como byte a unidade básica da informação. Essa teoria ela foi proposta pelo Shannon, em seu artigo seminal também conhecido como a Mathematical Theory of Communication, lá de 1948. Tem como objetivo quantificar a informação e também estabelecer medidas mais precisas para sua transmissão e também armazenamento. O Shannon ele definiu essa informação como uma medida de redução da incerteza e também introduziu a noção de byte como uma unidade básica de informação representada pelo dígito binário, 0 ou 1. Além disso tudo, o Shannon também introduziu um conceito de codificação de canal, que envolve a compreensão e também a correção de erros nos dados a serem transmitidos. Então ele desenvolveu códigos de correção de erros, como o código de Hamming, que permite a detecção e a correção de erros na transmissão dos dados. Meu nome é Caroline e eu vou dar continuidade do meu trabalho falando sobre o século XX e a teoria da computação. Eu vou começar falando sobre as linguagens de programação e falando um pouco sobre o compilador de Grace Hopper. Nos anos de 1950, Grace Hopper desenvolveu o sistema A0, que foi um dos primeiros compiladores. Isso revolucionou a história da computação, pois antes os programadores tinham que se virar escrevendo os programas em linguagem de baixo nível e depois eles traduziam manualmente mesmo o código para o código de máquina. Era um processo bem tedioso, bem difícil, propenso a ter erros. Mas aí veio o compilador e trouxe essa inovação sensacional, automatizando todo esse processo de tradução. O compilador ele teve um impacto muito significativo no campo da programação e ele conseguiu introduzir a ideia de traduzir programas de alto nível para o código de máquina, permitindo que os programadores pudessem escrever seus códigos em linguagem mais avançada, mais parecida com a linguagem humana, e em seguida conseguisse converter automaticamente para o código de máquina, que é o código compreensível pelos computadores. O legado de Grace Hopper na área da programação é notável e seu trabalho teve um impacto muito significativo. A visão dela e a inovação dela foram muito fundamental para a evolução da programação, tornando a criação de software complexo mais acessível e impulsionando todo o processo tecnológico. Agora eu vou falar sobre a teoria da complexidade, uma questão chamada NP-completude. Lá em 1971, o brilhante Stephen Cook trouxe essa ideia revolucionária que demonstrou que o problema da satisfabilidade booleana é NP-completo. Isso abriu as portas para identificar uma série de problemas NP completo. Isso estabeleceu uma classe de problemas de alta complexidade, por meio de reduções polinomiais, onde essas reduções mostraram que muitos problemas difíceis e até mesmo diferentes possuem uma natureza
essencialmente equivalente em termos de complexidade, sabe? Essa descoberta foi um marco na história da computação e trouxe muitas implicações práticas na área de otimização, por exemplo, na área de criptografia, planejamento de tarefa, entre outras áreas. O trabalho de Stephen Cook lançou as bases para a teoria da complexidade computacional. E, resumindo, teve um impacto muito profundo no campo da ciência da computação. Agora vamos falar sobre impactos, né, na história e seus desdobramentos. É o nosso terceiro tópico do trabalho e eu vou introduzir falando sobre a resolução da Segunda Guerra Mundial. O mestre Alan Turing liderou uma equipe que desvendou as mensagens criptografadas da máquina Enigma nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usou vários conceitos inovadores da teoria da computação, onde conseguiu desenvolver métodos de criptoanálise que foram fundamentais para o sucesso da guerra. O Alan Turing, mesmo sem utilizar explicitamente a máquina de Turing, ele conseguiu aplicar conceitos incríveis que permitiram a quebra desse código Enigma. A interceptação dessas mensagens e a quebra do código Enigma que eu acabei de citar durante a Segunda Guerra Mundial em Bletchley Park foram muito essenciais para a vitória de seus aliados. E mesmo após a guerra, o Alan Turing continuou desenvolvendo essas ideias que estabeleceram fundamentos da ciência da computação moderna. Bem, é isso aí. Agora eu vou passar o slide para o Rafael. Bom, pessoal, meu nome é Rafael, estou dando aqui continuidade no tópico que está sendo apresentado pela Carol aí na reta final do nosso trabalho, que é os impactos na história e seus desdobramentos. A gente destaca aqui um tópico importante também, que é as redes de computadores e internet. A teoria da computação, sem dúvida, desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento dessas redes de computadores, na criação da internet que a gente utiliza hoje. Os protocolos de comunicação, citando aqui o TCP/IP, que são baseados em princípios teóricos da teoria da computação, como a gente viu aqui ao longo da apresentação do trabalho. Então, sem a teoria da computação, não existiria o modelo que a gente possui hoje. E, além disso, os algoritmos de roteamento e balanceamento dessas redes, né, que precisa ir para tantos dispositivos que acessam a internet e segurança e tudo mais, se baseiam também na teoria da computação. É o que torna as redes aí mais eficientes, né? Então, a importância da teoria da computação nesse tópico foi muito grande. Seguindo aqui, a gente destacou também as linguagens de programação. A criação das linguagens de programação foi impulsionada pela teoria da computação, lá no início. A introdução dessas linguagens de alto nível e a ideia de compiladores revolucionou a forma como os programas eram escritos e também abriu aí a margem para que pessoas pudessem, empresas pudessem criar coisas novas usando software, né? No início era tudo muito baseado em hardware, como a gente viu aí, como válvulas, né? A própria Bombi foi criada lá na Segunda Guerra Mundial e isso abriu tudo esse caminho que a gente conhece hoje aí né, de programação com tantas linguagens, dando tanto oportunidade de desenvolvimento tecnológico para a humanidade. Isso tornou a programação, como eu disse, aí, mais acessível, eficiente e flexível. A gente segue também falando aqui da inteligência artificial, né? A teoria da computação teve um impacto fundamental na criação dela. É um campo multidisciplinar que se preocupa em desenvolver sistemas, algoritmos, que são capazes de imitar e simular a inteligência humana. A teoria da computação forneceu alguns fundamentos matemáticos e modelos conceituais necessários para entender e desenvolver esses sistemas de IA. Algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais e algoritmos de busca se baseiam nesses conceitos, aqui como a gente vê no slide, dos resultados teóricos da teoria da computação, assim como a máquina de Turing, né, que a gente mostrou aí ao longo do trabalho. Qual é o impacto no mundo que vivemos hoje, né? Até fica aqui um computador pessoal de fundo. Um mundo computacionalmente fundamentado, né? Toda a sociedade moderna ela é baseada na criação da teoria da computação que surgiu no século XX. Todos os dispositivos eletrônicos que a gente conhece hoje, né, que usa a computação por trás, tem a sua base na teoria da computação e segue até hoje, né, seu desenvolvimento. Celulares, aviões, carros, foguetes, robôs e satélites, por exemplo. Então, assim, sem dúvida, algo muito importante para a gente. Bom, esse foi o nosso trabalho aí, né? Qual o impacto de tudo isso que a gente estudou ao longo do semestre na importância da humanidade. Obrigado.